ele queria aprender mais, até por ele ser criminalista. Então ele está fazendo psicologia e está fazendo várias pós-graduações em direito, baseadas também na psicologia. Ele vai falar sobre pedofilia manifesta na demência senil, porque o Alzheimer é uma demência senil. Então está bem enquadrado dentro do nosso tema, que é o tema do combate ao mal de Alzheimer. E por o Alzheimer ser uma doença senil, ele está enquadrado. Agora é importante a gente saber a diferença entre senescência e senilidade no idoso. Senescência é o desenvolver da idade, as perdas coerentes com a idade. E a senilidade é doença. Ele está aqui. Vocês ainda alcancei o último depoimento. E parecia que eu estava assistindo uma aula de psicologia. Eu estava tendo uma pós de neuropsicologia. Parecia que eu estava assistindo uma aula do professor Nicolas, onde realmente hoje a ciência moderna procura trabalhar em geral com todas as sequelas, inclusive as sequelas de AVC também, mais jovens, com esse tipo de treinamento, né, do condicionamento automático. Parabéns, eu fiquei emocionado. Eu brinco o dia todo. Fiquei emocionado, porque ela passou para a prática aqui as aulas nossas. Mas veja bem, por que a gente falar em pedofilia e demência senil? É um tema que diretamente não está relacionado com Alzheimer, mas está relacionado com os processos de demenciação. Quando a gente trabalha no processo de demenciação, a gente está trabalhando em sede de saúde mental, né? Nós, necessariamente, há determinados processos de demenciação que não podem ser considerados naquela concepção antiga de doença mental, de loucura, mas está no nível de saúde mental, porque muitos deles decorrem de quê? Do desgaste neurológico, digamos assim, né? Do desgaste neuronal. O que é que acontece? Nós vamos falar primeiro sobre a questão pedofílica. O preparo do judiciário para trabalhar com pessoas que às vezes apresentam tais fatos, tais situações, como sintomas, como sintomatologia de uma base demencial, e normalmente o homem, porque aí por trás tem toda uma cultura machista, né? Na base do processo pedofílico é muito mais o homem, porque tem toda uma cultura machista na base, mesmo quando há a pedofilia autêntica ao pé da letra, que advém, digamos assim, do encanto homossexual, né? Pedófilo vinha de pederastia, originariamente de pederastia, na Grécia Antiga, né? Então vejam bem, nós começa a preocupar na área jurídica quando nós vemos o número de pessoas do sexo masculino com uma idade avançada sendo acusados de pedofilia. E essas pessoas são julgadas como o tarado, o mau caráter, o vagabundo, o criminoso, e às vezes isso pode ser uma manifestação de um processo de demenciação. Bom, a história da saúde mental é primeva, não é? Desde Hipócrates, que já se trabalha com a hipótese da bile negra que subiria para o cérebro. Na Idade Média não se falava sequer em questão neurológica, tudo era uma questão relacionada à possessão. O epiléptico, por exemplo, era considerado na Idade Média como possesso. O indivíduo precisando de ajuda, de tratamento, da constatação de onde adviria aquela síndrome, porque a epilepsia sendo uma síndrome, é um conjunto de sintomas que decorrerá de alguma coisa que não está funcionando bem. Eu costumo bater muito nas minhas aulas de criminologia, eu sou professor de criminologia, e eu tento trazer os meus alunos de direito daquele dogmatismo para conhecer o mundo real do sofrimento. Porque ninguém será bom juiz, bom advogado, bom promotor, sem arrastar a toga pelo chão da vida, sem arrastar pelo conhecimento humano, das dores humanas. E o que é que nós vemos em uma cultura tradicional
postura dogmática. O operador do direito, ele se acha autossuficiente e não se debruça sobre essas outras questões. A lei é tudo, a lei resolve tudo, a lei não resolve nada sozinha. Mas se a gente não mergulhar no conhecimento multidisciplinar e principalmente no conhecimento humano. Essa semana eu fui padrinho de uma turma no SESMAC e eu dizia a eles, eu quero vê-los brilhando como magistrados, como advogados, como promotores, delegados de polícia. Mas antes de mais nada, eu quero vê-los reconhecidos como grandes seres humanos, porque não existe um grande cientista se não tiver um grande ser humano por trás. Nós vamos encontrar no desenvolvimento do trato com a saúde mental, ao decorrer da história, nós vamos encontrar grandes nomes. Um dos nomes fascinantes que é Pinel, Felipe Pinel. Felipe Pinel pega todas as questões de saúde mental, inclusive neurológica, numa época em que ainda advém da Idade Média da demonização da doença mental. Eu relembro que eu estou falando em uma época em que a gente não faz diferenciação de problema neurológico, problema de doença mental propriamente dita, não é? Como a esquizofrenia, a paranoia, que acomete em qualquer idade. A esquizofrenia normalmente em pessoas mais jovens até, né? Porque já é uma patologia que advém de hereditária, que tem uma forte carga genética, né? Mas, eu como tudo, quero olhar, todo aquele cidadão que se portava de uma forma que como a maioria não se portava, né? Então eram considerados como processos por Idade Média. E as questões de saúde mental vêm nesse sentido. O grande avanço que nós temos no nosso século é nós trabalharmos com os problemas neurológicos e com as questões de saúde mental da forma carinhosa que hoje se aparece, que hoje se trata. Que nem sempre as instituições ainda tratam, ainda estão atentos a isso, não é verdade? Por exemplo, quando a gente opera em sede de Alzheimer, nós estamos trabalhando com alguém que de uma certa forma evoluiu em termos de idade, né? Vai se tornando uma criança. E quer dizer, e às vezes os órgãos estatais não atentam para isso. Tratar da saúde pública não é só oferecer um remédio para a gripe ou um remédio para a dor de barriga. É preciso dar toda essa estrutura que se precisa. Mas se Deus quiser, nós vamos chegar a um tempo em que o poder público vai se debruçar para toda essa outra estrutura, né? Essa estrutura material mesmo, que se precisa, para que se possa continuar a levar a vida normal, enquanto ainda a ciência não avançar ao ponto de se trazer a regressão completa do Alzheimer. Estamos avançando muito. Mas veja bem, então no desenvolvimento dessas ideias em termos de saúde mental, nós vamos encontrar como grande herói Pinel. Philippe Pinel, psiquiatra francês, no término do século retrasado, começo do século atrasado, término do século XVIII, começo do século XIX, ele lança um livro chamado Tratado Médico Filosófico das Alienações Mentais, onde ele vem ser, no pós-Idade Média, o primeiro grito pela necessidade de carinho daquele que não tem o cérebro funcionando como a maioria funciona. Mas aí em todos os níveis, decorrente de um problema neurológico, decorrente da doença mental, propriamente dita. E ele diz o seguinte: nós temos uma época em que o doente mental, propriamente dito, era tratado ou acorrentado, que estava sujeito a surtos, né? E o portador de uma patologia neurológica que o fazia ter dificuldades, ter limitações no dia a dia, era tratado como excluído da sociedade, sacode no canto, prende no lugar, deita no canto, se tiver perigo contra a própria vida, amarra. E aí aparece Pinel e diz: tudo em sede de saúde mental é patologia. Sendo patologia, o portador dessa patologia merece ser tratado, precisa ser tratado com carinho. Ambientes arejados, olha, século atrasado, né? Ambientes arejados, alimentação adequada. Mas logo mal sabia ele que ia ter a oportunidade de colocar em prática o que ele pregava, inclusive com o doente mental propriamente dito. Esse troço a gente chega já na pedofilia atualmente, né? Então ele assume, ele é revolucionário, com a Revolução Francesa, ele assume o comando de Bicêtre. Bicêtre é um centro misto de manicômio
em presídio e cárcere. Ou seja, os criminosos comuns eram misturados com as pessoas que tinham patologias mentais. E pior, o criminoso comum, ele ficava na parte superior, o portador de doença mental ficava acorrentado no subsolo. Uma das cenas mais lindas da história é a cena do desacorrentamento dos doentes mentais, portadores de patologia mental propriamente dita, por Pinel. E conta a literatura histórica que uma das primeiras pessoas a serem desacorrentados é um comandante, um oficial do exército inglês, esquizofrênico, sujeito a surtos de esquizofrenia e a surtos com violência. E aí Pinel o desacorrenta e ele no futuro vem a ser uma das pessoas que ajuda Pinel a administrar o próprio psique, inclusive treinando aqueles internos para uma resistência armada contra a Revolução, quando a Revolução acha que Pinel está sendo, digamos assim, subversivo em relação às ideias dele. Então, com isso, ele consegue provar o que ele dizia no trabalho dele, que mesmo o portador da patologia mental, controlado, é útil, é eficaz, pode agir, atuar socialmente tranquilamente. Então, o Pinel é essa figura fenomenal. Vai passando. Vem as descobertas neurológicas, mas o direito não se aperfeiçoa em relação a isso. E aí, no nosso século, nós temos um outro fenômeno. Nós tivemos na Idade Média a demonização de todo e qualquer tipo de patologia que tornasse o indivíduo diferente da maioria. A verdadeira democracia tem que trabalhar com as diferenças da forma respeitosa. Então, tudo que divergisse da maioria, que não fosse a única e pura vontade de Deus, que assim fosse pregado, era bruxaria, era demoníaco. Então, a partir da Idade Média, com as novas descobertas, desaparece a demonização da questão das deficiências de saúde mental. Mas hoje nós vivemos um outro fenômeno. Eu tenho experiência como advogado em casos concretos, e é o chamado fenômeno da penalização das circunstâncias. Por exemplo, chocante a gente abrir o jornal e ouvir falar em um ato pedofílico. As pessoas, inclusive os operadores do direito, confundem duas espécies de pedofilia. A pedofilia violenta não é pedofilia, isso aí é o ato do abusador sexual. O abusador normalmente é um antissocial, um psicopata na base, e o ato pedofílico propriamente dito. O pedófilo, ele se encanta pela forma física, ele tem atração, já vai haver aí uma distância muito grande, uma divergência muito grande da questão natural, porque a atração do pedófilo autêntico é a atração pelas formas infantis, a atração sexual, pelas formas não desenvolvidas. Eu costumo dizer que a pedofilia vai aparecer como um ato que vai de encontro à própria biologia, o próprio desenvolvimento biológico do indivíduo, onde as formas físicas fazem com que se faça despertar o desejo sexual. Porque há duas coisas que se precisa estabelecer: a genitalidade com a qual todos nós nascemos e a sexualidade, que é desenvolvida a partir do momento que a verdade, a preparação para o começo da preparação biológica para o coito, para a conjunção carnal, e o desenvolvimento da questão, digamos assim, se a gente for numa visão psicanalítica, o desenvolvimento egóico do ego, superego, é quando vai começar o desenvolvimento da sexualidade. Eu dou muito exemplo para os meus estudantes de direito. Na universidade eu pego o pessoal começando bem novinho, segundo, terceiro período. No SEMAC eu pego o pessoal saindo no nome, em criminologia. E eu dou muito para eles o exemplo seguinte: a diferença entre genitalidade e sexualidade. Na sexualidade estão os padrões de beleza de cada um. Dentro de um conceito de sexualidade estão os critérios de desenvolvimento para a escolha do parceiro, da parceira sexual. Porque aí já vem a questão do raciocínio em si. Então eu dou muito exemplo. Eu digo o seguinte: o seu cãozinho de estimação, quando está no cio, e
você vai levá-lo para cruzar, ou na rua ele vê uma cadelinha no cio, ele não vai bater a patinha e dizer assim: aquela não me atrai, aquela cadelinha é branca, eu só quero uma cadelinha negra, de cor preta, uma cadelinha marrom, uma cadelinha, não quero. Não, porque ele tem genitalidade. E na genitalidade, um princípio predominante na nossa partezinha animal ainda dos indivíduos é o princípio do prazer. O prazer é o atendimento das necessidades. É que o animal irracional entende o atendimento às necessidades, não é? Mas nós não temos cio propriamente dito. Outro dia desse uma palestra, eu peguei uma briga grande com um psicólogo, que dizia: tem períodos que são propícios à conjunção carnal. Sim, mas nós não temos o cio propriamente dito. Você pega um cãozinho, uma cadelinha, fora do cio, coloca junto, não vai acontecer nada. O homem e a mulher, não é assim. Mas veja bem, mas a natureza é linda, e a natureza é sábia, e ela vai fazendo nascer a atração ainda biológica, mas o indivíduo, homem ou mulher, consegue perceber o momento certo em que o outro está maduro para a sexualidade. Por quê? Pelas formas. A partir da produção hormonal maior começa o desenvolvimento das formas. Em relação ao pedófilo, ou a pedófila, a gente usa mais o termo pedófilo, porque normalmente são homens. E normalmente os abusadores estão aí incluídos entre pedófilos. Normalmente o pedófilo, ele vai ter essa atração, digamos assim, de uma forma distorcida. Porque o que o atrai, o que o faz excitar-se sexualmente, são as formas infantis da outra pessoa. As formas não maduras, não propícias à sexualidade ainda. É por isso que eu digo que isso aí vai de encontro até o próprio desenvolvimento biológico, antropológico biológico do indivíduo. Observem, as senhoras e o senhor, como é importante o operador do direito perceber além, porque daqui a pouco eu vou falar, não vou demorar muito, mas daqui a pouco eu vou falar dessa questão da demência senil. A Cláudia foi muito feliz ao mostrar, a Cláudia é nossa professora, né, de psicologia, ao mostrar a diferença da senilidade. Eu estou falando em termos da demência senil. Demência, o termo significa desfazimento da mente. A mente que não vai encontrar assim uma estrutura física. A mente é subjetiva. Ninguém vai localizar a mente no corpo humano, você localiza o cérebro. A mente é o resultado do funcionamento cerebral. Quando a gente fala em demenciar, a gente, quem não é da área, tem aquela tendência de olhar de lado, né? O demente está demenciando, por causa que o cara é louco. Não. A demenciação é o processo de involução da mente. A mente vai deixando de funcionar, vai funcionando de uma forma desajustada. Então a mente é o resultado do funcionamento cerebral. Existem correntes atuais da psicologia que entendem até que a mente está na sociedade, né? Estaria fora do cérebro, né? Então vejam bem, como é complicado você trabalhar quando chega um caso concreto, um cidadão que passou por uma faculdade, os juiz, é o que vai dar a última palavra, que não estudou nada disso praticamente, que para ele tem certo e tem errado, tem bandido e pessoas de bem. Mas vamos também, vamos passando. Então nós constatamos no dia a dia que na base pedofílica, eu vou já fazer diferença do abuso para a pedofilia, o abuso sexual. Na base pedofílica, você vai encontrar essa atração, digamos assim, desenvolvida de uma forma degenerada, de uma forma ao contrário do que prega a biologia. Mas existem pessoas normais a vida toda e começa a prejudicar, a preocupar o direito, principalmente quando você vê o número de homens numa idade já mais madura, que se envolve nas questões pedofílicas. Você sabe qual é a nossa tendência a dizer? Tarado, sem vergonha, um homem já nessa idade, ficava safado, né? A gente tem essa tendência, às vezes a gente está trabalhando com uma pessoa que está demenciando, que possa estar demenciando. Claro que nós mantemos, via de regra, e fazemos o possível para manter o nosso espírito jovem. Mas há situações que nos limitam. Por exemplo, esses dias eu fui pegar no bolo do CSA, no aniversário do CSA. Eu estava dizendo, na minha idade eu devia estar sentado pegando um livro, não bola embaixo de uma. Estou arrastando o joelho há 2 semanas, há 15 dias. Quer dizer, talvez se a minha idade estivesse
adequada àquele exercício, aquele esporte, eu já tivesse me recuperado do joelho. Estava até 4 dias atrás, estava de bengala. Caí, fui tirar uma bola alta, me senti o próprio garoto, fui no ângulo, tirei a bola alta, me senti o máximo quando pisei num buraco. Qualquer um se machucava, mesmo um garoto de 15 anos. O problema é a recuperação. O organismo já não responde como aquele de 15 anos de idade, não é? Mas a nossa mente, que é o verdadeiro símbolo da nossa juventude, via de regra, ela permanece igual. O nosso espírito, eu tenho, inclusive podemos usar até em sede de questionamento, de debate sobre o Alzheimer, eu tenho uma poesia que eu termino dizendo assim: velhice é a perda do dom de se apaixonar. A perda do dom de se apaixonar. Quando a gente não consegue mais se apaixonar, para o esposo, o companheiro da nossa amiga Denise. Acometido, eu estou dando exemplo da Denise porque eu ouvi, né? O da outra eu não ouvi, né? Não, eu estou dizendo que a gente se apaixona pelo também. Mas eu vou dizer um exemplo aqui da questão da paixão. Eu me chamou, me chamou a atenção, ela dizendo a atração exercida pela brincadeira, como se for uma criança. Mas vou dizer, uma pessoa cometida de um processo degenerativo, né? Mas que permanece jovem. 80 anos. Olha, para agora ele leva. Vai fazer 81 agora, para né? Então, porque apaixonado por ela, pela forma de tratá-la. Então eu bato muito, é preciso, pode ser uma mulher para a mulher, um homem para o homem, um homem para a mulher, uma mulher para o homem, um homem ou uma mulher para aquele que seja homossexual. Nós temos que respeitar a diversidade sexual, um amigo, uma amiga, um time de futebol, mas que nos mantenha, um irmão, não é? Mas que nos mantenha apaixonados, nos mantenha vivos. Nos mantendo vivos, nós continuamos jovens. Mas vamos voltar ao tema central dessa palestra, dessa conversa que a gente está tendo. Então a questão pedofílica. É preciso que nós estabeleçamos logo uma diferença: o pedófilo do abusador. O abusador sexual é aquele que, via de regra, agride a vítima, faz a força, faz abuso. O crime é o mesmo, porque a nossa legislação estabelece que será estupro a conjunção carnal, o ato sexual ou qualquer ato libidinoso diferente, desde que praticado com menor de 14 anos, ainda que com o consentimento desse menor. O legislador, as pessoas mais avançadas trabalham, dizem assim: uma garota ou um garoto de 14 anos já sabe tudo de sexo. Eu particularmente não sou conservador, mas eu concordo com os termos da nossa legislação, porque eu acho que o legislador estabelece assim para que o adulto respeite aquele período de transição. Como ele está tratando com alguém que ainda não tem a personalidade desenvolvida, a vítima, então ele transfere ao adulto o direito de adulto. Porque a criança seduz, porque a criança tem genitalidade, mas a obrigação de guardar o respeito ao seu desenvolvimento é do adulto. Até aí tudo bem. O problema é quando não se consegue diferenciar aquele que precisa ser unido para servir de exemplo à sociedade daquele que precisa ser tratado. E aí muitas vezes existe. Então, para começo de conversa, quando a gente trabalha em sede de crimes sexuais, nós percebemos duas figuras diferentes. O abusador é aquele que ele estupra com violência. Menor, maior, madura, pouco importa, porque ele tem uma base sádica na personalidade, que a gente chama de antissocial, psicopata. E o prazer sexual dele está em submeter aos seus desejos, às suas vontades, aquela vítima, ou aquelas vítimas. Esse é o abusador. Isso aí, estupra uma criança mesmo que não tem desejo sexual. Porque o prazer, a excitação dele vai vir de ter alguém submetido à sua vontade degenerada. Esse é o abusador. O abusador normalmente não é um doente mental, o abusador normalmente é um doente social. É um cara que, apesar de a gente estar trabalhando no termo de saúde mental, sofre de uma deficiência na formação da sua personalidade. Bom, mas eu dizia, a preocupação do direito vem com o número de homens,
principalmente de uma certa idade já, que praticam não estupro, mas praticam atos pedofílicos. Como eu dizia, sendo a pedofilia a atração pelas formas infantis, normalmente o pedófilo autêntico, ele ama as formas infantis. E aí o que é que acontece? É aquele cara super simpático. É o tio, é o vovô, tem todas as idades. Mas eu estou falando pelo número que tem aparecido na idade maior. E aí às vezes se tem dificuldade a própria vítima vira depor contra ele. Porque normalmente é carinhoso, simpático, dá presente, envolve a família. Aí o que é que parece pra gente? Isso é um bandido criminoso que envolveu todo mundo para depois estar dando a palpadela na criança. Pode não ser. Pode ser uma pessoa que esteja desenvolvendo um tipo de demência senil. Está envolvido a mente dele e a idade mental dele.